Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, estamos de volta e agora, gente, nós vamos falar sobre a Grande Babilônia, de uma forma bem sucinta. Nós temos aí, né, o pastor Fabrício fez uma live particular, que esse assunto foi das 2 da tarde até às 7 da noite. Mas nós vamos fazer de uma forma bem sucinta para mostrar para você esse assunto tão importante e tão atual nos dias de hoje, tá bom? Pastor Fabrício Moura, muito bom dia. Bom dia, amado apóstolo, como está o senhor? Quero dar um bom dia para todos os nossos telespectadores que nos acompanham, que nos honram com a sua atenção e sua presença. E um agradecimento ao senhor também pela sua vida e pela Rede Super MS. Onde aí que eu tô vendo aí o negócio aí atrás do senhor? Que o senhor está numa igreja? Eu estou aqui numa igreja agora. Eu vim aqui na igreja de um amigo meu, igreja do Nazareno. E eu falei, vou gravar aqui na igreja enquanto isso. Ele está gravando o culto lá embaixo, eu estou aqui em cima. A igreja do Nazareno, um rapaz, quando eu estava trabalhando, foi justamente um rapaz em São Paulo, na igreja do Nazareno, que me deu uma palavra confirmando a minha chamada. Foi nesse dia que eu pedi a conta do trabalho e fazem 20 anos que eu estou pregando o evangelho. Como é que está a família, pastor? Como é que está Cuiabá aí? Como é que está o povo aí? Estamos completamente na dependência de Deus aqui, eu, minha família, minha casa. E a gente está sempre dando graças a Deus por cada dia, por cada minuto. Nossa cidade, Cuiabá, também, apesar da pandemia, é um movimento muito grande, né? A cidade não para, né, apóstolo? E acredito que com todos os cuidados de distanciamento, de higienização, não precisa parar a economia, não precisa paralisar a cidade. A gente tendo os cuidados, cada pessoa sabendo o cuidado que precisa, vai bem. Cuiabá está a 1000 por hora. A gente sabe que existe aqueles casos aí de pandemia, né, do vírus, né, que foram acometidos, e muita gente sendo sarada, curada desse vírus. A gente fica mais preocupado com pessoas que são do grupo de risco, né? Mas Deus tem dado graça aqui nessa cidade também. Que bom, graças a Deus. Pastor, nós vamos falar com nossos telespectadores agora a respeito do assunto de hoje. O assunto de hoje, que é a Grande Babilônia, que muitas pessoas nem imaginam quão atual é esse assunto, né, para os dias de hoje. Então eu gostaria que o senhor falasse conosco, que a primeira pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é: o que é a Grande Babilônia? Perfeitamente, apóstolo, toda a sua explanação, tua introdução foi fantástica, exatamente isso, é tão atual e as pessoas não sabem o que é. E a pergunta é a pergunta correta: o que é? A Grande Babilônia é uma ideologia anti-Deus, uma ideologia anti-Cristo, é contra tudo o que se chama pelo nome de Deus. Ela começou, apóstolo, através de uma ideia. Essa ideia se transformou numa cidade, na verdade se transformou numa torre. Essa torre numa cidade, e essa cidade exportou para todo o planeta essa ideologia anti-Deus, uma ideologia que vem de encontro, não ao encontro, mas de encontro, ou seja, contra Deus e contra tudo que se chama pelo nome de Deus. E tem feito, por ser uma ideologia, tem feito a mente de muita gente. Muita gente defende a Grande Babilônia, até mesmo dentro das igrejas, sem saber. Por quê? Porque a Grande Babilônia tem o controle da comunicação, tem o controle da narrativa, tem o controle da grande mídia, e as pessoas assistem e tomam aquilo por verdade. Mas a palavra já dizia isso, Jesus Cristo dizia isso, né? Que muitos seriam enganados. E quem entende o que é a Grande Babilônia percebe como esse engano, essa mentira tem operado em nossos dias. Pastor Fabrício, qual que é a origem? Tem a ver ali com Gênesis no capítulo 11, essa origem da Grande Babilônia, tem a ver com aquela torre que fora ali construída até um determinado tempo,
E qual que é a ideia que a Grande Babilônia prega no dia de hoje? Excelente pergunta, apóstolo. Tem a ver, na verdade, ali é a raiz, ali é a origem. Quando Deus recomeça o mundo, depois do dilúvio, do grande dilúvio, que eu acredito que foi um dilúvio universal, alcançou todo o mundo daquela época, porque eu acredito que naquela época o mundo era uma pangeia, ou seja, era um continente só. A ciência já comprova isso. Esses continentes foram separados depois do dilúvio. Deus havia abençoado a Noé e a sua família, os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. A bênção que Deus havia dado para eles é a mesma bênção que Deus havia dado para Adão. Então Deus já começa o capítulo 9 de Gênesis ministrando a bênção sobre eles. E dentre as bênçãos do capítulo 9 estão aquelas que Babel vai se levantar contra. Babel não aceita essas bênçãos. E quais são? Deus diz: sede fecundos, ou seja, na questão de multiplicação. Sede fecundos, frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, povoem a terra, ocupem todo o território seco, todo espaço possível. Vocês devem se espalhar sobre a terra, vocês devem ocupar todo espaço possível e vocês devem viver em pequenas colônias. A ideia de Babel é justamente uma ideia anti-Deus, porque vai contra a bênção de Deus, vai contra tudo aquilo que Deus ordenou e abençoou. Então, através de uma ideia anti-Deus, um homem chamado Nimrod constrói uma torre para atrair pessoas para um centro, ou seja, para uma polis, para uma cidade, onde ele governaria sobre as pessoas. Todo aquele território pertenceria a esse governo, as pessoas não teriam direito à propriedade privada, elas deveriam estar debaixo do jugo do governo, pagando imposto, trabalhando como escravos na construção de uma torre, sem receber salário. Um tijolo valia mais do que uma vida, e aquelas pessoas não teriam mais o direito da bênção de Deus, porque elas decidiram seguir essa ideia de Nimrod, uma ideia anti-Deus, uma ideia contra o mandamento de Deus. Havia naquele tempo até mesmo controle populacional, ou seja, havia um limite em que as pessoas poderiam ter filhos. E aí, como o trabalho era pesado, havia necessidade até mesmo de ter filhos homens. Quando nascia filhas mulheres, eles matavam a maioria das mulheres, porque elas não serviam para o trabalho e tiravam a atenção dos pais. Então, quando nascia filha mulher, e isso nós temos registros históricos que comprovam isso, arqueológicos, elas eram mortas, os bebês femininos eram mortos. Então os homens, só os bebês masculinos que eram celebrados no seu nascimento. Então eles estão contra a ideia de cada um ter a sua terra, sem a necessidade de pagar imposto, sem a necessidade de estar debaixo de um governo que vai oprimir as pessoas. Eles também... Nós tivemos um problema aqui, daqui a pouco o pastor volta falando sobre isso. E tudo aquilo que ele está falando, realmente a gente vê até na história da Bíblia. Você vê o povo de Israel, né? Eles estavam ali no Egito, justamente ali envolvidos por esse sistema opressor. E não só naquela época, você vê no dia de hoje também, essa questão ainda impera. Mas o pastor vai vir chegando e trazendo até o dia de hoje essa questão aí da Grande Babilônia, essa questão dessa mentalidade anti-Deus, anticristo. Pelo que eu entendi, eles queriam ter o controle de tudo e de todos, para que eles fossem ali o poder máximo. Foi onde Deus ali abominou essa posição deles. Estou certo, pastor? Certíssimo, apóstolo, certíssimo. É um governo único que oprime o povo, que controla a população,
As pessoas têm que pensar aquilo que o governo gostaria que eles pensassem. Então, um povo sem liberdades individuais. Não havia liberdades individuais. O direito de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade econômica, e nem havia liberdade de fé, liberdade religiosa, liberdade para crer em Deus. Na verdade, ele implantou ali, inicia-se então no planeta, pela primeira vez se ouve dizer de idolatria. Até então, não se falava de idolatria na Bíblia, não se falava de idolatria no planeta. Então, eles precisavam tirar o coração do povo, a mente do povo, de Deus. Então, eles começaram a plantar novos deuses, ou falsos deuses, através da idolatria, para que o povo corrompesse a sua fé, porque a fé era a última barreira entre o domínio do planeta, o domínio do mundo e Deus. Então eles precisavam quebrar a fé para que o projeto de poder, de conquista de poder, pudesse funcionar. A última barreira seria a fé. E essas liberdades individuais precisavam ser destruídas uma a uma, porque se as pessoas são livres, como é que elas vão se submeter a pagar imposto de uma terra que foi Deus quem deu? Como é que elas vão se submeter a pagar imposto de água que foi Deus quem deu? Deus abençoa a Liga das Nações. Quem é a Liga das Nações? É Sem, Cã e Jafé. E ele diz: vocês vão possuir a terra é de vocês. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão criar os animais. No próprio capítulo 9, Deus autoriza o ser humano agora a comer carne animal, coisa que antes do dilúvio Deus não havia autorizado. Deus autoriza, desde que não fosse com sangue, porque o sangue é vida, e Deus autoriza que até mesmo a caça pudesse acontecer para que as famílias pudessem se sustentar e com a liberdade econômica elas pudessem negociar entre elas, sem a necessidade de pagar imposto, sem a necessidade de serem regulados pelo governo, sem a necessidade de terem que prestar contas para o governo. Então, se uma família possui gado e a outra planta arroz, você poderia trocar o gado pelo arroz na quantidade que você negociar com a outra família, com outro patriarca daquela família, e aí não tinha imposto em cima disso. Por quê? Porque não havia governo, porque não havia alguém regulando isso. Ao modelo de hoje, que você compra o arroz, tem um imposto em cima do arroz. Você compra o feijão, tem um imposto em cima do feijão. Você abastece o seu carro, o governo não produz o combustível, mas ele recebe, né? Tem um imposto em cima do combustível. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus é que deveria haver uma liberdade econômica, uma liberdade de negociação. Se por acaso houvesse um governo, que fosse um governo mínimo, onde o imposto a ser pago seria muito pequeno. A ideia de Nimrod é acabar com as liberdades, trazendo as pessoas diante da torre, para construir essa torre, debaixo do seu governo, e ele se autoproclama um semideus. Por isso essa ideia de Hércules, por isso essa ideia de Perseu, por isso essa ideia dos mitos, que nós temos tantos gregos quanto nórdicos, mitos que nós vemos de homens semideus. E nós sabemos que Jesus Cristo não é semideus. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele é antes da criação. Ele é o primogênito, ele é antes, ele é eterno, ele é Deus. O que nós vemos aí? Nós vemos então em Nimrod o modelo da Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Uma ideologia anti-Deus, uma ideologia anticristo, que prega a desobediência e a rebeldia. Afinal de contas, isso significa Nimrod, rebeldia. Pastor,
O senhor está falando aí sobre antideus, sobre... Você falou agora a palavra exata que eu ia agora pedir para o senhor falar alguma coisa a respeito. Essa questão, essa visão implantada por Nimrod, essa visão implantada no sistema governamental nos dias de hoje, dá a entender que tudo que está acontecendo é uma preparação para que o anticristo venha. Eu estou errado? Não, Nimrod vai voltar. Pode ser que ele não volte como Nimrod, que a palavra Nimrod é rebeldia, mas Nimrod é o anticristo. Ele vai voltar. Pode não ser a mesma pessoa, não importa, mas é um tipo de Nimrod. Nimrod é o primeiro tipo de anticristo. Quando nós estudamos tipologia na teologia, nós temos os tipos de Cristo e nós temos os tipos do anticristo. Nimrod é um tipo do anticristo. E essa ideia dessa persona, desse personagem, desse indivíduo, desse homem da iniquidade, ele vai voltar, e é isso que a Bíblia está sempre alertando. Jesus Cristo mesmo disse, olha, eu não virei sem que primeiro venha aquilo que disse o profeta Daniel, o abominável da desolação, o homem iníquo. Então, o que é ser iníquo? Iníquo significa contra a lei de Deus. Exemplo, um juiz quando julga, ele julga com equidade, ou seja, ele usa a lei. O iníquo é aquele contra a lei, ele é anti-lei, ele é anti-lei de Deus. O que significa isso? Que o iníquo é aquele que rompe os limites, é aquele que rompe as barreiras estipuladas por Deus. Então, ele vai romper com toda referência a Deus. E a referência que é tipificada pela lei. É muito importante que todos entendam. Ele é iníquo, ele é o abominável da desolação, ou seja, da destruição dos limites, das referências. Referências a Deus. Leis que se referem a Deus. Ele vai contra o mandamento de Deus. Então, por isso que é Nimrod, ele é rebelde, aquele que foi contra a lei, contra os mandamentos que Deus tinha dado. É o anticristo. E pastor, ele preparou e o sistema. Esses dias não, há alguns anos, a gente vê aí, nós estamos agora no período político agora, e até para abrir o entendimento dos telespectadores que são cristãos, né? Estudar bem os seus candidatos. Por quê? Porque esse espírito está atuando, né, nos congressos, esse espírito está agindo sobre vidas, através de vidas no congresso, porque a gente vê pessoas querendo legalizar coisas que infligem, ultrapassam os limites da moral estabelecida pela palavra de Deus, pela escritura, que rege todas as coisas. Eu fico olhando quando as pessoas elas falam assim, eu não acredito na Bíblia. Poxa, uma explicação dessa, gente, você está aí, a coisa está mostrada, né? Está claro que a Bíblia Sagrada explica tudo o que acontece nessa terra. Então as pessoas estão nos assistindo, é importante você olhar o caráter da pessoa, olhar o perfil da pessoa, as ideias que a pessoa defende, né? Ver com muita clareza isso para que você possa colocar algumas pessoas ali que não são perfeitas, mas que podem ter alguns princípios mais alinhados com a vontade de Deus. Porque eu acredito, pastor, que a gente caminha para um período de dores, a gente caminha para dias piores, mas eu acredito também que existe uma palavra liberada para o mundo, e eu acredito também que existe uma palavra liberada para a igreja. E a palavra liberada para a igreja é que Deus vai preservar a igreja de tudo isso daí. O povo de Deus vai ser preservado por Deus. Então nós temos que nesse momento fazer o nosso papel para que a gente venha aí retardar ou amenizar mais ainda, ou retardar mais ainda as dores. Porque se a gente coloca alguém lá dentro que não tem esses princípios, não respeita a Deus, não respeita a família, não tem princípios éticos, não tem princípios morais, é esse espírito de anticristo que já está naquela pessoa, né? A gente vê gente aí de uma forma bem, como é que eu posso dizer assim,
A pessoa não tem nem vergonha de falar certas coisas. A gente vê aí emissoras aí grandes que não tem nem vergonha de defender certas coisas ou de colocar em novelas certas coisas que de uma forma subliminar está entrando nos lares e está destruindo famílias. Isso já é essa ação desse demônio aí, já é essa ação desse espírito, desse filho das trevas aí, agindo através dos seus instrumentos. E o povo de Deus tem que acordar. Perfeitamente, apóstolo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é perfeito para expressar tudo o que o senhor falou. O apóstolo Paulo, ele veio em acordo com o que o senhor está falando aí. O senhor está em acordo com o que ele falou. Olha só o que ele diz em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 a seguir. Diz assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo iníquo, o antilei, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Isso é o versículo 9, ao 10, está na tela aí, né? E com todo engano de injustiça, aos que perecem por não acolherem o amor da verdade para se salvarem. Olha o próximo 11. É por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que creiam na mentira. E o que é a mentira? A operação do erro é narrativa, falsas narrativas, aquilo que nós conhecemos hoje como fake news. Eles estão invertendo a verdade por mentira, é a inversão de valores. Então, a operação do erro tem feito com que histórias que são mentirosas pareçam verdade. E muita gente tem caído nisso, e o próprio apóstolo Paulo diz que Deus permitiu que eles caíssem nisso, que dessem crédito à mentira para serem julgados juntamente com o iníquo, justamente com aquele que está rompendo os limites, justamente aquele que está quebrando com as referências divinas. Agora, está dizendo também que ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo o poder de Satanás. Por quê? Ele vai fazer isso para poder tentar fazer o quê? Com sinais, prodígios, mentira, engano, injustiça, possa convencer os que perecem. Agora, o que significa, apóstolo? O que me preocupa, como o senhor disse, Deus tem uma palavra para o mundo, Deus tem uma palavra para a igreja. O que me preocupa é a igreja estar caindo nessa lábia, ou nesse engano, nessa operação do erro. Provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo, que são crentes, vão ficar bravos com a gente. Eles vão defender a grande Babilônia. Então é incrível como dentro da igreja hoje, e eu tenho visto isso porque eu assisto muitos cultos online, eu percebo isso, como as pessoas estão sendo levadas por engano, pelo espírito do engano. Agora, o que o espírito do anticristo faz? Porque o espírito do anticristo está na terra, e a igreja precisa estar atenta ao que eu vou falar agora, porque a função, o objetivo do espírito do anticristo é neutralizar o Espírito Santo na vida das pessoas. E isso é muito sério, isso não é bobagem. Eu vou dar um exemplo. O espírito do anticristo, ele neutraliza a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Como ele faz isso? Ele não pode tirar o Espírito Santo das pessoas, porque as pessoas receberam, quando se tornam igreja, o Espírito Santo na vida delas. Mas o que elas podem fazer? Elas podem extinguir, elas podem entristecer, elas podem apagar o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses: não apagueis, não extinguis, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então olha só, essa palavra entristecer vem da palavra neutralizar. O que seria neutralizar? É impedir o agir do Espírito Santo na vida do crente. Então, a maioria dos crentes, apóstolo,
assuste-se. Assuste-se. Estou falando aqui nessa rede, que é uma rede muito séria e muito importante. Eu estou fazendo uma denúncia contra o espírito do anticristo. Muita gente dentro da igreja que já recebeu o Espírito Santo está completamente neutralizada. Não tem fome da presença de Deus, não tem sede do Espírito Santo de Deus, já não leem mais a Bíblia, não conseguem orar, elas vão para o culto e dormem na hora do culto, elas já não sentem mais a presença do Espírito Santo, elas já não sentem mais prazer na lei do Senhor, elas já não sentem mais prazer na obra do Senhor, já perderam o desejo de ajudar as pessoas, já perderam o desejo no coração de servir ao próximo, já não conseguem mais amar as almas. São pessoas que deixaram com que esse espírito maldito do anticristo, essa ideologia maldita da grande Babilônia, neutralizasse, entristecesse o Espírito Santo que habita dentro delas. Veja que o apóstolo Paulo, quando fala isso no capítulo 5, ele é claro, ele está falando para pessoas que têm o Espírito Santo. E ele diz assim: não extinguais, não entristeceis o Espírito Santo que habita em vós. Pessoas, apóstolo, que permitiram que o espírito do anticristo, que domina a grande Babilônia, o anticristo, ele opera segundo a eficácia de Satanás, segundo o espírito do anticristo. Então esse espírito, ele impregnou na mente das pessoas de tal maneira que enquanto o pastor da igreja está pregando, a pessoa está lá embaixo. Se ela não estiver dormindo, ela está preocupada com fofoca, ela está preocupada com Facebook, com Instagram no celular dela, ou ela está preocupada em desfazer completamente a pregação do pastor ali que orou, que jejuou, que se consagrou. As pessoas, apóstolos, estão indo atrás de mensagens e pregações que aparentemente são de vida, mas não existem igrejas que estão completamente dominadas por esse espírito da Babilônia, que é o espírito do anticristo. Igrejas que são muitas vezes inclusivas, tudo pode, eles são iníquas, ou seja, são contra a lei, são contra mandamentos, tudo é permitido, não tem nada a ver, tudo é normal. São igrejas que estão enchendo de pessoas, mas não estão enchendo as pessoas do Espírito Santo, não está gerando arrependimento, não está gerando conversão. O que está se gerando é aceitação. O que está enchendo a igreja hoje, isso é um engano, conforme diz 2 Tessalonicenses, todo engano de justiça para os que perecem, para a decreta mentira. As pessoas já não vão mais à igreja para serem confrontadas, as pessoas estão na igreja para serem aceitas. Venha do jeito que você está, Deus te ama, mas o evangelho não é isso. Se o evangelho não está causando uma revolução na vida da pessoa, se a pessoa simplesmente ela vai à igreja, mas ela não se torna igreja numa conversão, numa transformação, numa mudança de vida, numa mudança de mentalidade. A mentalidade dela não está sendo renovada pela palavra de Deus, não, ela está pregando, o que está se pregando é o evangelho da inclusão social, um evangelho em que tudo pode, que tudo é permitido, que Deus é amor, e que Deus permite tudo porque Ele ama. Já não se fala mais contra o pecado, já não se fala mais do perigo do inferno, já não se fala mais contra o anticristo, já não se fala mais contra o diabo, já não se fala mais através das conversões, obras de arrependimento, arrependimento de obras mortas, já não se fala mais do batismo do Espírito Santo. As pessoas que estão na igreja hoje estão vendo a neutralização do Espírito Santo. Já não tem mais fome, já não tem mais sede, já não se alimentam mais da palavra. Se tem culto, tanto faz quando não tem culto. Já não estão mais assistindo as pregações, ouvindo, se alimentando, orando, ensinando as pessoas. Nos seus trabalhos, ninguém sabe que elas são crentes, ninguém sabe que Cristo está na vida delas.
há uma verdadeira neutralização do Espírito de Deus, que é obra da grande Babilônia. Como? Através do espírito do anticristo, que opera nela para fazer com que as pessoas acreditem nas suas narrativas, nas suas fake news, nas suas mentiras, para darem crédito à injustiça e se esquecerem dos mandamentos de Deus. Capítulo 9 de Gênesis, apóstolo, é muito claro. Deus deu a ordem e junto com o mandamento havia as bênçãos. Com a desobediência, com a rebeldia, ao invés de vir bênção, vem maldição. E o mundo escolheu, por influência da grande Babilônia, que contaminou todas as nações, escolheu ir contra Deus. E está colhendo o quê? Maldições. Você vê que coisa, né? O senhor foi perfeito na colocação que o senhor fez. Eu penso exatamente como o senhor aí discorreu durante toda essa mensagem, a forma que essa grande Babilônia age. E enquanto o senhor estava pregando aí, já estava profetizado pelo Espírito Santo que o amor de muitos iriam esfriar. E a gente vê de fato isso acontecendo mesmo. As pessoas, elas sentem vontade de ir num lugar onde elas não são confrontadas. Se você pregar realmente, mostrar, você até mostra na Bíblia, está aqui, está escrito, a pessoa, não, mas eu não acredito nisso, não acredito dessa forma, eu não acredito dessa forma, dessa maneira. É verdade, apóstolo, é verdade. O fim dela vai ser, como ela é uma prostituta, a pena capital para a prostituição da prostituta é morte por apedrejamento. E é o que vai acontecer. Uma pedra será lançada do céu e vai destruir a grande meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra. Eu gostei dessa. Gostei dessa aí, pastor. Eu não tinha ainda pensado nisso. A morte por apedrejamento. Rapaz, foi forte isso aí, hein? Gostei dessa forte. Daí, é verdade. A pedra lançada sem mãos vai bater no pé e da estátua, que é a estátua de Nabucodonosor, profetizado Sim. lá atrás, né? Que fala sobre os impérios e tudo que foram construídos, e vai cair tudo. Que coisa maravilhosa. Tudo. Pode continuar, pastor. Gostei. Ela será completamente derrotada, porque essa pedra, quer ver? Olha só o que diz até, apóstolo, no capítulo 18, no versículo 21 de Apocalipse. Se puder até colocar na tela para os telespectadores, isso é importante. Apocalipse 18, 21, mostra exatamente o anjo do Senhor fazendo esse trabalho de lançar a pedra sobre ela. Olha só o que diz. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como um grande mó. E o grande mó seria uma pedra de moinho, né? E arrojou para dentro do mar, dizendo assim: assim, com igual ímpeto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E já no próximo versículo começa os júbilos, porque ela caiu, né? Porque ela foi apedrejada e destruída, com grande pedra de moinho. Olha só, é a voz dos arpistas, dos músicos, dos tocadores de flautas, dos clarins, jamais se ouvirão em ti, né? E nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca mais, conforme diz o texto, nunca em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. É uma destruição única e final. A grande Babilônia, apóstolo, de que lado nós vamos ficar, né, pastor? De que lado que o povo tem que ficar aí, né? Tem que abrir os olhos, né? Como o senhor disse no começo, há uma palavra para a igreja, que a igreja vai ser protegida, e há uma palavra para o mundo. O mundo vai rejeitar a igreja, vai rejeitar a proteção, e por causa disso eles serão condenados. É por isso que vem a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira, à narrativa errada, à fake news. Ok? Então, essa grande Babilônia aí, apóstolo, ela ensina as pessoas a não dar valor aos mandamentos de Deus. Por isso ela é iníqua, para não dar valor. É por isso que ela odeia o mandamento, porque o mandamento diz que a prostituta tem que ser apedrejada.
era uma clara referência à Grande Babilônia. Então ela não quer que as pessoas sigam os mandamentos, porque ela sabe que os mandamentos de Deus combatem a ela mesma. Então ela quer que haja iniquidade, ou seja, contra a lei. É isso que significa iniquidade. E essa tentativa de fazer uma religião independente de Deus é o que nós chamamos de justiça própria. A justiça própria é quando nós queremos a nossa redenção pela nossa própria mão. É o caso de Adão e Eva. Fizeram vestes para si mesmos. Ao invés de esperar Deus fazer as vestes para eles, eles mesmos foram lá tentar tampar a sua nudez, esconder a sua nudez. E a humanidade hoje, essa humanidade caída, sem redenção do sangue de Jesus, sem a justiça da cruz, é uma humanidade que busca sua própria justiça, sua justiça social. Ela busca sua própria moral, seus próprios princípios. Ela tem os seus próprios valores. Seus valores são sempre anti-Deus. Os seus princípios são sempre anti-Cristo. Eles estão contra tudo o que se chama pelo nome de Deus. Então, conforme o senhor citou perfeitamente, Jesus Cristo deu a característica dos últimos dias. Ele disse que o amor de quase todos se esfriará. De quase todos. Por que não de todos? Porque a igreja vai permanecer firme. Mas veja, apóstolo, uma coisa muito importante eu quero dizer aqui, que eu não poderia deixar de dizer. O espírito do anticristo invadindo a igreja, neutralizando a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, está gerando o esfriamento do amor. É por causa disso, apóstolo, que há muitas divisões no corpo de Cristo. Volta e meia, pessoas agindo com rebeldia. E a rebeldia significa Nimrod. Nimrod é rebelde, é desobediente. Então, no mundo lá fora, o que se prega é contra a autoridade, é contra a hierarquia, é contra a obediência, é contra a pessoa ser sujeita. Entenda, ser sujeito é diferente de ser sujeitado. Ser sujeito é quando você de coração se sujeita à autoridade. Autoridade aqui, eu estou dizendo, autoridade da igreja. Autoridade espiritual, que é a maior autoridade que existe na terra. Os nossos prefeitos, nossos governadores são autoridades a partir do momento que eles não desobedecem o evangelho. Porque se eles obedecerem e forem contra o mandamento de Deus, nós temos que ser como o próprio apóstolo Pedro, que disse assim: para mim importa obedecer a Deus ou a homens? Eu vou obedecer a Deus. Então, nem que tenha que pagar com a minha própria vida, nem que tenha que perder a minha liberdade, mas obedecer a Deus é mais importante do que a homens, porque esses governos estão corrompidos. Pela ideologia, eles são anti-Deus. Mas o que acontece? É uma perda do valor dos mandamentos de Deus. As pessoas já não amam mais meditar na lei do Senhor de dia e de noite, já não amam mais os mandamentos. Então, por causa disso, eles não obedecem. Há muita divisão no corpo de Cristo. É a derrota do amor, é o esfriamento do amor. As pessoas hoje preferem se rebelar contra o seu pastor do que se humilhar, do que reconhecer os seus erros. Elas se rebelam. Há uma divisão muito grande implantada pelo espírito do anticristo, que é o espírito da grande Babilônia, porque a grande Babilônia quer que todo mundo se ajunte debaixo dela, não debaixo de Cristo. Então ela precisa dividir para conquistar. Então ela joga negros contra brancos, homens contra mulheres, pais contra filhos, homens contra gays, professores contra pais e alunos, joga todos, porque é dividir para conquistar. Mas para ela, debaixo do comando dela, tem que estar todo mundo em obediência. As igrejas, apóstolos, estão vivendo grandes divisões, rebeldias, desobediências, crentes que falam mal de pastores, pastores que falam mal de pastores.
A igreja não aprendeu a resolver os seus problemas. Veja, numa grande família, quando nós temos problemas dentro da nossa casa, nós resolvemos dentro da nossa casa. Não é jogar por debaixo do tapete, não é encobrir o erro, não. É tratar o erro, é corrigir, mas saber corrigir internamente. A gente não sai falando para os vizinhos tudo que está dando de errado. Mas a grande realidade é que hoje as ovelhas, os membros da igreja, eles já entram com um espírito rebelde, um espírito de Nimrod. Então eles estão sempre preparados para se rebelar, estão sempre preparados para fazer sua justiça própria, para se levantar em oposição. É a grande realidade que o espírito da grande Babilônia tem implantado na mente das pessoas, porque as pessoas elas estão sempre preparadas para criar ídolos para si, para fazer vestes para si. Agora, a grande Babilônia não é boba, ela sabe fazer as coisas acontecerem. Por que ela constrói uma torre? Por que vai construir vestes de figueira? Por que as pessoas estão todo o tempo tentando criar a religião, ou seja, fazer para si deuses? Para não ter que obedecer o mandamento de Deus, para não ter que se submeter ao mandamento de Deus. E aí, elas vão interpretar o mandamento de Deus da forma que elas quiserem. Olha, sejam sujeitos aos vossos pastores, porque eles é que vão prestar conta de vós. É o que está escrito. Quando eles orarem por vocês, não façam gemendo, mas façam com alegria. É um mandamento de Deus. Mas o que eles dizem? Eu não me sujeito a homem nenhum. O pastor é um comedor de arroeu. Ele não é autoridade ungido, coisa nenhuma. Tem canais no YouTube ensinando as pessoas a se rebelar. Fuxico gospel, fofoca gospel e não sei mais o que ungido que nada, é homem como a gente. Tá pegando aí, apóstolo? Tá vendo como é o espírito da Babilônia? Chocarrice gospel também, né? Chocarrice que eles colocam por... Tô pegando. É desse jeito mesmo, pastor. Apóstolo, sabe qual que é o maior investimento mesmo? Sabe qual que é o maior investimento que os pastores devem fazer nos dias de hoje? É na comunhão. Seja na comunhão com Deus, com o Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a liderança, com os irmãos. O maior investimento hoje que o pastor deve fazer é a comunhão, porque a grande Babilônia já descobriu que dividindo o corpo fica neutralizado, ele fica fraco. E se o corpo está neutralizado, o reino não avança. As portas do inferno não caem. E sempre vai prevalecer o império das trevas. E nós não podemos trabalhar para o império das trevas. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Pessoas que dividem a igreja, pessoas que são rebeldes e carregam o nome de Cristo, elas estão mentindo. Elas não são de Cristo. Elas não estão trabalhando para Cristo. Elas não são agentes do reino. Elas dividem a igreja, elas veem os defeitos das igrejas, elas veem os problemas das igrejas, ela vê os defeitos dos pastores, mas ela não vê o defeito do traficante que mora na esquina da casa dela. Ela não vê o defeito do bar, que ali o homem está prostituindo, traindo a sua família, traindo a sua mulher, que é na rua da casa dele. Ele não tem coragem de ir num parente que é adúltero e é rico e falar a verdade na lata dele. Ela só vê o defeito aonde não é para ver. Ela é seletiva na hora de medir a santidade. Todo mundo está errado dentro da igreja e fora parece que todo mundo é santo. Não tem uma coisa errada nisso, apóstolo? Será que as pessoas não conseguem perceber que tem algo de errado nisso? É lógico que dentro da igreja há seres humanos que ainda não são perfeitos porque o nosso corpo ainda não foi glorificado.
mas são seres humanos que se humilham na presença de Deus, que reconhecem as suas falhas, que reconhecem os seus erros, os seus fracassos, e que não querem buscar a justiça própria, mas querem buscar a justiça de Deus na vida delas, para que elas sejam justificadas pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. A igreja ainda é e será, até o dia da vida de Jesus, o melhor lugar para qualquer pessoa estar. Se você quer criar os seus filhos para uma vida maravilhosa, leve-os para a igreja. Não importa se você vai observar defeitos em pessoas dentro da igreja. A igreja é o porto seguro da humanidade. A terra, toda a terra está em trevas. A igreja é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo. Estar junto com o povo de Deus em obediência aos mandamentos do Senhor é lucro, é coisa boa para você e para sua família. Se você me assiste agora, não está falando para você um tapado, não está falando para você alguém que nunca estudou, que não sabe do que está falando, entendeu? Está falando para você alguém que já viajou todos os continentes desse planeta, que já pregou em muitos lugares, que estuda filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e principalmente a palavra de Deus. Eu estou afirmando para você, não existe melhor lugar no mundo para você estar do que na igreja. Se o seu pastor tem defeitos, dá glória a Deus, porque ele não é Deus, só Deus não tem defeito. Mas saiba de uma coisa: o seu pastor é a pessoa que Deus colocou na sua vida para poder abençoar você, para poder amar você, para poder orar por você, para poder orientar você com pregações da palavra. Se você percebeu que seu pastor não está contaminado pelo espírito da Babilônia, é um homem sério, prega a palavra de Deus com seriedade, sabe do que está falando, tem temor de Deus no coração, a sua igreja não precisa ser perfeita, porque lá fora é muito pior. Lá fora, o que nós estamos vendo são os jovens sendo assassinados, se prostituindo, se drogando e sem conseguir se libertar das drogas. São moças se casando com moças, homens se casando com homens. O que está lá fora, a coisa está feia, está feia. A igreja é o melhor lugar do mundo. Não deixe o espírito do anticristo, é a grande Babilônia, tentar contar uma outra história, uma fake news, uma narrativa para poder tirar você da bênção. Não permita que você seja neutralizado. Ore mais. Se você está percebendo que quando você ora Deus não responde, é porque o espírito do anticristo está neutralizando você. A grande Babilônia está conseguindo bloquear você. Lembra de Daniel quando orou 21 dias? 21 dias, no primeiro dia que ia sair da resposta. Só depois de 21 dias, porque havia uma neutralização contra ele. Mas ele não desistiu, ele insistiu, apóstolo, ele lutou espiritualmente, ele entrou em guerra espiritual. Pessoas que não estão sentindo a presença de Deus, pessoas que não estão sentindo mais o Espírito Santo de Deus, quando elas ouvem uma pregação já não toca mais, porque é uma frieza muito grande. Você está sob ataque espiritual. A grande Babilônia está te atacando, e ela entrou por alguma porta. Provavelmente essa porta pode ter sido pela televisão, pode ter sido por uma música, pode ter sido por um filme, pode ter sido por alguma coisa que você viu, ouviu, ou teve contato. Tome cuidado, isso é muito sério, porque se um vírus é capaz de passar de uma pessoa para outra, num simples contato, por que você acha que o vírus, o espírito da grande Babilônia não pode fazer a mesma coisa? Não pode tentar entrar na sua vida para neutralizar a ação do Espírito Santo? Quanto tempo você ora e você não sente Deus respondendo? Quanto tempo você sente que o céu é de bronze sobre a sua vida? Neutralização da grande Babilônia. Essa é a função dela, se levantar contra tudo o que se chama pelo nome de Deus. Casamento, família, igreja, propriedade privada, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade econômica, tornar você escravo financeiramente, se matando de pagar impostos para sustentar políticos que são canalhas, políticos que são corruptos, para sustentar muitas vezes até multinacionais
que estão sobrevivendo de dinheiro público, você precisa entender que Deus tem um lugar para te proteger de tudo isso. É a igreja. E isso não é instantâneo não, viu? Isso é uma conquista dada pelo Espírito e você depois precisa aprender a trabalhar isso na sua vida. Aprenda a trabalhar a sua salvação. Como que você trabalha a salvação? Santificação, se purificando. Se você quer se santificar e continua assistindo as novelas da Globo, você não vai conseguir, porque elas estão neutralizando a ação do Espírito Santo em você, entristecendo o Espírito Santo em você. E antes daqueles teólogos, porque eu também sou teólogo e sou teólogo reformado, vim dizer que o Espírito Santo é irresistível. Deixa de ser bobo. Se fosse assim, por que nós temos que nos sujeitar ao Espírito? Por que o pendor do Espírito é vida e o pendor da carne é morte? Aqueles que se inclinam para o Espírito é vida, aqueles que se inclinam para a carne é morte. Então, ao inclinar, há uma inclinação da qual nós estamos sujeitos e somos, na verdade, agentes. Somos nós que escolhemos de qual lado nós vamos pender, inclinar, se para o Espírito ou para a carne. Glória a Deus. Pastor, uma bênção, Deus te usou tremendamente. Deixei o Senhor aí tomar conta da sua vida, observando que na sua vida não tem nada neutralizado não, na sua vida é o fogo de Deus que está descendo aí e usando você de uma maneira sobrenatural. Infelizmente nós chegamos ao final da nossa programação, gostaria que o Senhor desse aí os seus recados daquilo que o Senhor está fazendo, para que nós possamos aí depois já nos prepararmos para a semana que vem, porque com certeza vai ser muito forte também aquilo que Deus vai colocar no seu coração para que nós possamos ouvir mais de Deus da parte que Deus tem dado para ti. Apóstolo Paulo, nesses 6 meses, eu estive 7 meses agora, eu estive distante do pastoreio, vim para Cuiabá para poder cuidar da minha família. Eu quero em agosto agora estar retornando a trabalhar, ainda não tenho nada decidido, mas eu estou com meu coração aberto para pastorear novamente a partir de agosto. Se não surgir nada na minha própria denominação, eu vou começar um trabalho, alguma coisa eu vou fazer. E peço a todos que orem por mim, né? Eu estou dependente completamente de Deus, completamente. Muitos irmãos até me abençoando com ofertas, demonstrando o seu amor e o carinho, acreditando no meu ministério, e isso tem feito a diferença para mim e para minha família. E o recado que eu quero dar para todo mundo é: tome cuidado com o materialismo. O que é o materialismo? É uma mentalidade, é uma filosofia que diz que não existe céu, só existe matéria, só existe terra. Então você deve viver o hedonismo, que é o prazer, faça o que você tem que fazer, porque não existe mundo por vir, não existe céu, não existe inferno, isso é materialismo. Tome cuidado com o ceticismo, que é aquela falta de fé que o ceticismo gera o ateísmo, as pessoas que não creem em Deus. Tome cuidado com o cientificismo, aquelas pessoas que dizem assim: tenha fé na ciência, tenha fé somente em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ciência erra, Deus não erra. Veja como a ciência está perdidinha nessa pandemia. A ciência erra, não tenha fé na ciência. Ok? Agora, o cientificismo é diferente de ciência, tá? O cientificismo é uma religião da ciência. A ciência é uma bênção, desde que saiba o seu lugar. E tome muito cuidado com socialismo, comunismo, com essas outras ideologias que são tudo grande Babilônia, que vem para dividir o corpo. Tome cuidado, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a tua casa esteja debaixo do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que você esteja livre da influência do espírito do anticristo e da grande Babilônia. Apóstolo Paulo, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua casa, a rede Super MS, a igreja da família, todo o povo que está contigo. Nós amamos. Uma oração agora pedindo a Deus, que nos guarde de tudo isso. E eu quero também convidar você para que nós possamos orar pela vida do pastor Fabrício, que ali dispôs o seu tempo
para nos abençoar com esse entendimento, com aquilo que Deus tem dado para ele. Por isso que nós somos igreja, nós somos membros de um corpo. E Deus dá a uns algo, a outros mais alguma coisa, e a gente junta tudo isso aí até que Cristo vai sendo formado em nós. E que Deus seja louvado pela sua vida, pastor, que Deus te direcione, Amém. que Deus continue lhe abençoando de uma forma sobrenatural. Então eu quero convocar você que está comigo aqui na Rede Supra, você que está pelas redes sociais, para que nós venhamos fazer uma oração diferente hoje. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: aqueles que abençoarem você, Abraão, serão abençoados. Então eu quero convidar você que está me assistindo para que nós venhamos abençoar o homem de Deus, né? Que é o pastor Fabrício Moura. E eu tenho certeza que Deus, ele vai estar fazendo algo tremendo na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Você quer essa oração? Automaticamente, você fazendo essa oração, você vai estar recebendo na sua vida a bênção de Deus. Porque a Bíblia não mente. Quando você estende as mãos para abençoar uma pessoa de Deus, você também é abençoado. Ainda mais se tratando de uma autoridade espiritual que Deus constituiu também aqui, dentre tantas nessa terra. Pastor Fabrício, queremos fazer essa oração por ti, por sua casa, por sua família, por seu ministério, em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos, meu Deus, em sua presença e oramos, meu Deus, pela vida do pastor Fabrício Moura, sua esposa, suas filhas, apresentando diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, o ministério dele, que agora, Pai, nesse mês de agosto, que é o novo ciclo desse ano, Pai, o Senhor há de iniciar algo na vida dele. E nós queremos, meu Deus, que o Senhor o abençoe de uma maneira sobrenatural. Ó Pai, o Senhor já tem porta aberta. O Senhor sabe, meu Deus, o que a Tua palavra garante. Lá em Apocalipse 3:8, conheça as Tuas obras. Sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. E pus uma porta aberta diante de Ti que ninguém pode fechar. Meu Deus, assim, meu Pai, eu oro pela vida dele. Essa palavra um dia fez uma diferença tão grande na minha vida, Pai. E eu quero, Pai, que nesse momento recaia sobre ele as bênçãos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, tem derramado, Pai. Meu Deus, também sobre as nossas vidas. Meu Deus, o Senhor é um Deus que diz na Tua palavra, meu Pai, que a filha de Caleb, meu Deus, disse: não aceito terra seca. Eu quero mananciais das águas inferiores e também as superiores. Meu Deus, e aquela reivindicação, meu Deus, ao Pai trouxe para ela aquilo que ela não teria. E nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, unindo a nossa fé, orando, pedindo, meu Deus, esta bênção, essa reivindicação, essa manifestação, meu Deus, do Senhor sobre a vida dele. Ó Pai, o Senhor tem a liberdade para agir, meu Deus, tem a liberdade para operar, meu Deus, mas que esse mês de agosto seja, meu Deus, aquele mês que o Senhor venha mandar água para apagar todo esse fogo, meu Deus, e essas chamas, meu Deus, que se tornaram assustadoras na vida de muitas pessoas, Pai, mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor envia a Tua água para apagar esse fogo. Envia um novo ciclo, é o mês 8, meu Deus, é o 8, Pai, e nós queremos a Tua bênção, nós queremos a manifestação do Teu poder, meu Pai, porque existe uma palavra liberada sobre a igreja, existiu uma palavra liberada, meu Deus, no Egito, sobre o povo de Deus, ó Pai, e ali a praga não chegou, não entrou, não prevaleceu, em nome do Senhor Jesus, pelo contrário, Pai, tudo aquilo era para trazer a igreja, meu Deus, para uma libertação. Meu Deus, nós oramos diante de Ti, nós buscamos a Tua presença. Nós aqui, ó Pai, profetizamos, meu Deus, sobre a vida do pastor Fabrício. Meu Deus, e todos aqueles que estão orando comigo agora com fé, essas pessoas, meu Deus, estão recebendo em seus lares uma grande bênção em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Pastor Fabrício, Deus abençoe, muito obrigado também aos telespectadores que ficaram conosco até agora, aprendendo sobre a grande Babilônia. O que é, sua origem, como age e o seu fim. O que é, a sua origem, como age e o seu fim.
e também várias palavras de sabedoria, várias revelações de Deus aí trazidas através do Espírito Santo para alertar a igreja. Eu tenho certeza que a igreja vai despertar e vai viver um momento diferente. Deus abençoe, pastor Fabrício, muito obrigado por mais uma participação. E você que está conosco através da Rede Super, você também pode ajudar essa programação, né, com as contas que estão sendo disponibilizadas para todos vocês, para a glória de Deus. O programa tem abençoado a sua vida? Tem. Ele tem um custo, e o custo não é barato. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei que tem pessoas nos assistindo agora, que são pessoas que falam, pastor, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero ajudar. Isso tem me alimentado, tem me ajudado, não custa nada. Eu gasto tanto dinheiro com tantas coisas, por que eu não posso pegar um pouquinho daquilo que Deus me deu e eu não posso investir numa obra que para mim está fazendo bem e eu sei que fará o bem para outras pessoas também? Não deixe o espírito do anticristo neutralizar você. Não deixe a Babilônia neutralizar você. Faça a sua parte, tá bom? Faça a sua parte e vai lá e faça a sua doação e nos permita nós pregar o Evangelho, continuar aí fazendo a obra de Deus e anunciar o reino de Deus para a glória do Senhor. Que Deus abençoe.